Por que a paciência é poder? Benefícios inestimáveis de ser paciente, de acordo com a filosofia do estoicismo. Uma vez, Buda e seus seguidores empreenderam uma longa jornada. Após um árduo dia de caminhada, decidiram descansar próximo ao lago. Buda pediu a seu discípulo mais jovem e paciente que buscasse água no lago. O discípulo foi, mas encontrou o lago turvo devido a bois atravessando. O discípulo disciplinado pensou: não devo levar essa água suja a Buda. Ele voltou e relatou a situação a Buda. Buda ficou em silêncio antes de fazer o mesmo pedido ao discípulo novamente. Como esperado, a água ainda estava suja. Mais tarde, Buda fez o mesmo pedido novamente. O discípulo, irritado, foi até o lago esperando encontrar a água turva. No entanto, surpreendentemente, a água estava cristalina. Ele percebeu que a lama era temporária e que, com o tempo, a água se tornou límpida novamente. O monge entendeu que não podia apressar a clareza da água e tentar interferir poderia piorar as coisas. O renomado psiquiatra Viktor Frankl disse: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. No caso do monge, ele não podia controlar a lama no lago, nem o pedido de Buda. As circunstâncias estavam além do seu controle. Uma única opção era mudar sua atitude. Assim como a água turva se clareou naturalmente, ele só precisava esperar pacientemente que a natureza seguisse seu curso. Essa era a lição de Buda. A paciência teria evitado ao monge a angústia da raiva e insatisfação. Esse vídeo explora vários benefícios da paciência e destaca por que a paciência é uma forma de poder. O conceito de paciência e impaciência, como mostrado na história de Buda, traz consigo um fardo de sofrimento, não apenas para a pessoa impaciente, mas também para aqueles ao seu redor. A impaciência leva ao descontentamento com as circunstâncias atuais, podendo se manifestar intensamente, resultando até mesmo em raiva, como no caso da raiva no trânsito causada por engarrafamentos. A impaciência não só causa desconforto, mas também é ineficaz. Ela reflete uma recusa em aceitar o ritmo natural da vida, demonstrando um desejo de controlar o universo imediatamente. Há uma busca pela instantaneidade, com a expectativa de mudanças rápidas. Porém, o mundo externo permanece indiferente às nossas vontades. Por outro lado, a paciência é uma virtude oposta, se baseia na aceitação do que é. Como definido em Oxford Languages, paciência é a capacidade de suportar atrasos, contratempos ou sofrimento, sem ceder à raiva ou frustração. Essa perspectiva é essencial. Quando incorporada à vida cotidiana, a paciência traz diversos benefícios, indo além da simples ausência de insatisfação, influenciando decisões mais ponderadas e melhorando os relacionamentos interpessoais. Agora exploraremos 5 vantagens da paciência. O ritmo inerente da sincronicidade. Frequentemente, a pressa excessiva não desempenha um papel significativo na conquista de nossos objetivos. De fato, tentar forçar o progresso pode acarretar em consequências prejudiciais. Os taoístas reconhecem que aplicar força frequentemente resulta em efeitos contraproducentes e leva à decadência. A natureza segue seu próprio plano, movendo-se a seu próprio ritmo. Ela opera com excelência, sem a necessidade de nossa interferência. O filósofo Michel de Montaigne expressou essa ideia ao afirmar: a ordem geral das coisas que cuida das pulgas e das topeiras também cuida dos homens, desde que tenham uma paciência semelhante à das pulgas e das topeiras, permitindo que as coisas sigam ao seu curso natural. De acordo com a filosofia taoísta, mesmo diante da escolha de fluir com o curso natural da vida, navegando com maior facilidade ou lutar contra a correnteza, gastando enormes quantidades de energias em troca de recompensas mínimas. Mas como podemos nos alinhar com o fluxo natural? Um dos requisitos fundamentais é a paciência. Ela nos capacita a permitir que a natureza desempenhe seu papel, enquanto ajustamos nossas expectativas ao ritmo da própria natureza. Um exemplo de como empregar a paciência para se harmonizar com o fluxo natural é a criatividade. Normalmente, nossos impulsos criativos emergem e desaparecem espontaneamente. Isso significa que não podemos forçar a criatividade. O bloqueio criativo muitas vezes ocorre depois de tentarmos forçar nossa criatividade.
Quanto mais nos esforçamos, pior fica. No entanto, na maioria das vezes, ao liberar essa pressão e cessar nossos esforços, a criatividade retorna de forma natural. Portanto, o poema de Charles Bukowski diz: então, você quer ser o escritor? Ecoa. Se você tiver que esperar que saia de você, então espere pacientemente. Se nunca surgir de você, faça outra coisa. Dessa maneira, o reconhecimento do ritmo intrínseco da sincronicidade e a prática da paciência se entrelaçam, permitindo-nos fluir em sintonia com o ritmo inerente no mundo ao nosso redor. Decisões mais racionais através da reflexão clara. Diferentemente da indecisão e da análise excessiva, em geral, conduzir uma avaliação minuciosa antes de tomar uma decisão crucial resulta frequentemente em resultados positivos. A diferença entre a constante incerteza e a ponderação reflexiva prévia à tomada de decisão está no fato de que a primeira tende a ser repetitiva e raramente leva a uma resolução concreta. Em contraste, a análise ponderada envolve a consideração de várias alternativas e a exploração de possíveis desdobramentos, muitas vezes recorrendo à razão e à lógica. No entanto, esse processo requer clareza mental. Se as emoções predominam, é provável que tomemos decisões não racionais, pois elas são influenciadas por impulsos gerados, por exemplo, pela raiva e pelo medo. Assim, escolher terminar uma amizade durante um acalorado debate carrega um risco considerável de arrependimento posterior. A aplicação da paciência antes de tomar uma decisão benéfica beneficia a nossa jornada, pois nos permite escolher a partir de um estado de serenidade e tranquilidade mental. Especificamente nesse contexto, a paciência se torna uma ferramenta de autocontrole, permitindo que as emoções se dissolvam antes de agirmos sobre elas. Abordagens populares do senso comum, como dormir sobre o assunto antes de decidir ou contar até 10 antes de agir, representam maneiras práticas e diretas de incorporar a paciência em nossa vida cotidiana. A harmonia interna. A impaciência possui o poder de perturbar o equilíbrio mental das pessoas, o que é a razão pela qual não apreciamos a espera. No entanto, ao cedermos à nossa impaciência, estamos concedendo às circunstâncias externas o poder de influenciar nossas emoções. Essa submissão pelos caprichos do ambiente externo era considerada problemática pelos antigos estoicos. Quando permitimos que eventos externos governem nosso estado emocional, estamos, na verdade, dando a eles a autoridade sobre nós. Isso significa que os sentimentos gerados pelo acúmulo de bens materiais ou fortuna podem determinar se sentimos raiva, frustração ou ansiedade. Um exemplo comum de frustração ocorre quando as pessoas estão aguardando um trem e descobrem que ele está atrasado. Nesse cenário, muitos ficam agitados na plataforma, exibindo sinais visíveis de irritação porque o trem não chega no horário previsto. Logo depois, um novo anúncio informa um atraso ainda maior. Consequentemente, alguns passageiros reagem com raiva, expressando sua frustração em palavras. Em contraste, aquele que mantém a paciência simplesmente reconhece o atraso e esperam pelo trem com o mínimo possível de sofrimento. Então podemos compreender que a impaciência surge da insatisfação com as condições presentes. Por outro lado, a paciência nos concede a capacidade de aceitar essas circunstâncias, pedindo que elas afetem nossa tranquilidade interna. Por que permitir que elementos fora de nosso controle, como atrasos de trens, água turva ou pessoas desafiadoras, tenham influência sobre nós? Ao cultivar a paciência, nossa serenidade interior permanece inabalável diante desses desafios encontrados. Persistência para objetivos duradouros. Persistir ao longo do tempo frequentemente leva a conquistas duradouras, e essa persistência encontra sua base na paciência. É vital deixar de lado o anseio por resultados instantâneos, uma inclinação comum atualmente. Vemos pessoas começando algo, mas com o tempo acabam perdendo o entusiasmo e abandonando seus esforços. Isso é natural, especialmente em metas como perda de peso ou ganho muscular. No começo, trabalham na busca pelos objetivos, mas logo perdem a motivação e desistem. Esse comportamento ocorre porque estão muito focados nos resultados finais, negligenciando o próprio processo. Quando os resultados não surgem tão rapidamente quanto esperado, aparece a insatisfação e a impaciência se instalam. E quando os resultados demoram, muitos desistem, mesmo que suas ações estivessem no caminho certo para alcançar os objetivos.
A lição nas palavras do escritor e filósofo Albert Hubbard é clara. Muitos homens desistiram quando um pouco mais de esforço, um pouco mais de paciência teriam garantido sucesso. Aqueles que persistem em direção a um objetivo, cultivando paciência na espera por resultados, não se desmotivam pela falta temporária do progresso. Novamente, a paciência concede a habilidade de aceitar atrasos. Uma história sobre o fazendeiro buscando cultivar uma árvore de bambu ilustra como a paciência leva à resiliência necessária para alcançar suas metas. As sementes do bambu levam 5 anos para germinar e crescer, durante os quais o fazendeiro as cuida sem resultados visíveis. Durante esses anos, parecia que o esforço era em vão e o crescimento não acontecia. No entanto, o fazendeiro manteve a paciência, confiou no processo e continuou a cuidar das sementes. Após 5 anos de dedicação, o bambu finalmente cresceu. A paciência do fazendeiro foi recompensada. Podemos ver essa mesma dinâmica em exemplos contemporâneos. No mercado de ações, por exemplo, os lucros expressivos geralmente requerem décadas de juros compostos. Novos negócios normalmente levam a 3 ou 4 anos para se tornarem lucrativos. A paciência nos permite enfrentar esses períodos sem recompensas imediatas. Certamente, cultivar tanta paciência não é fácil, mas os frutos desse esforço têm um valor inestimável. Aceitação compassiva dos outros. Não controlamos as ações e desejos dos outros. Significa que as pessoas ao nosso redor têm pensamentos e comportamentos diferentes dos nossos e que muitas vezes podem nos não atender às nossas expectativas. Ocorre que muitos de nós desejamos que os outros se ajustem às nossas ideias, mas quando isso não acontece, surge a insatisfação. Conflitos em relacionamentos frequentemente originam-se de uma das partes, agindo de forma contrária ao desejo da outra e à sua expectativa. A impaciência surge quando desejamos que os outros ajam de maneira diferente do que realmente fazem. Queremos que eles pensem e reajam da maneira como nós queremos, mesmo que não tenhamos controle sobre esses aspectos. Marco Aurélio, o imperador estoico, reconheceu que não podemos escolher quem entra em nossas vidas. Encontramos pessoas ingratas, enganosas, rudes e de intenções duvidosas, independentemente de nossas preferências. Nossa influência sobre isso é limitada. No entanto, podemos moldar nossa atitude em relação a eles. Temos a escolha de permitir que essas pessoas perturbem nossa paz interna, ou adotar uma perspectiva de aceitação, reconhecendo que encontrar essas pessoas ocasionalmente é inevitável, e que não vale a pena nos angustiarmos pelo que não podemos mudar. Ao praticar a paciência com os outros, não apenas diminuímos o impacto deles em perturbar nossa serenidade interior, mas também aceitamos suas imperfeições e assim abraçamos sua humanidade. No livro O Poder Oculto da Bondade, o missionário Lawrence Lavzig afirmou: a prática da paciência mútua, a superação das falhas uns dos outros e o compartilhamento dos fardos uns dos outros constitui a base fundamental de toda a convivência humana e atividade social, seja na família, na profissão ou na sociedade. Em resumo, a paciência amplia nossa capacidade de aceitar um ao outro, nos incentiva a ouvir antes de falar, nos torna mais empáticos e dispostos a perdoar, e diminui a probabilidade de reações impulsivas que mais tarde nos arrependemos. É um hábito que fortalece nossa postura perante o mundo e ao nosso redor em relação a nós mesmos. A impaciência denota intolerância, imprudência, fragilidade e sofrimento. Em contraste, a paciência reflete tolerância, discernimento, resiliência e equanimidade. Portanto, fica claro que paciência possui um poder transformador. Se esse vídeo mudou a sua vida, ajudou você em alguma coisa, curte, compartilhe, deixe seu comentário e inscreva-se em nosso canal. É uma honra estar aqui com você, vivo, compartilhando essa mensagem. Que Deus te abençoe e até mais. Grande abraço, Fernando Pires.